Bom, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Monumental Podcast. Eu sou Eduardo, sou dono da página Analisa Vasco, também jornalista, e estou aqui hoje para apresentar esse programa. E junto comigo estão os queridos Alexander Silva, dono de um dos perfis mais relevantes sobre Vasco aqui no Twitter, né? Também temos o querido Renan, da Vastuais, um dos grandes perfis de Vasco e K-pop aqui da rede. E também o querido Léo, da Olympique de Marseille Brasil. É uma vasta lista, ainda tem a galera também da bancada fixa, os queridos Pedro Vasconcelos e Marcos Paulo, da Central do Focão. Antes de a gente começar aqui o nosso papo, né? Sempre fica a recomendação de seguir o Monumental Podcast em todas as suas redes. A gente está atualmente no Twitter, no YouTube, também no Spotify. E, bom, sem mais delongas, vamos ao que interessa, né? Nosso primeiro convidado, como eu comentei há pouco, é o querido Alexander Silva. Seja muito bem-vindo, Alex, fica à vontade. E eu queria também que você já começasse falando um pouco sobre essa partida, sobre a sua expectativa em cima dela também. Boa noite a todos. Um Vasco e Bragantino, dessa vez, em um cenário diferente, né? Ano passado, um pouco danado, muita pressão. Restava vencer ou vencer. Esse ano, um pouco mais tranquilo. Vasco vindo de vitória. Um Bragantino modificado, inferior taticamente em relação ao do ano passado, embora tenha mantido o treinador, mas o Léo Ortiz saiu, o Lucas Evangelista está machucado, o Elinho também está machucado, o Matheus Fernandes provavelmente também não joga. Fora o goleiro Cleiton, embora eu ache ele bem limitado, mas ele também não vai jogar. E o Vasco com menos pressão, né, cara? E o futebol, ele é a confiança. Você com a confiança lá em cima, como o grupo está, após vencer o Grêmio, e com uma pressão bem menor do que era no passado, a tendência é que o jogo ele flua mais, né? Que o Vasco consiga fazer um jogo melhor. E eu espero a vitória lá, cara. Empate fora de casa não é ruim, mas o foco tem que ser a vitória. É isso. Agora eu passo a voz para o querido Renan, da Vastuais. Muito bem-vindo, querido, fica à vontade. E eu também, assim como Alex, te pergunto aí como é que tá a sua expectativa para a partida. Boa noite. Boa noite, rapaziada. É, assim, que nem o Alexander falou, ano passado o Vasco e Bragantino foi um jogo que decidiu o rumo do Vasco, se ficava ou se caía para a Série B. E esse ano, como o Alexander também falou, agora que depois desse jogo do Grêmio, que foi um sufoco no segundo tempo, mas eu acredito que o elenco esteja confiante para essa partida contra o Bragantino. O Bragantino que não tem várias ausências por lesões, e eu acredito que o time deles não está tão forte como estava no ano passado, até com as derrotas na Libertadores. E eu acho que o Vasco tem que tomar cuidado muito com a bola aérea ofensiva, porque apesar a gente vai perder o Medel, mas a gente vai ganhar em altura com o João Vitor, e os dois gols que o Bragantino fez contra o Fluminense foi de bola parada, e também tomou um gol de bola parada. Então eu acredito que o Vasco pode tem que tomar cuidado com a bola aérea defensiva, ofensiva do Bragantino, e também pode se aproveitar dos ataques de tentar fazer gol de cabeça com o Verratti e com o Cleiton, talvez, se ele tiver a oportunidade de entrar, porque a zaga do Bragantino não está tão boa como no passado. É isso, Renan. Chama agora o querido Léo, da Olympique de Marseille Brasil, que já esteve aqui conosco anteriormente também e está aqui novamente nos prestigiando com a sua presença. Fica à vontade, Léo, já emenda também com a tua expectativa aí para o jogo. Boa noite. Boa noite. Obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui com vocês todos. Acho que vai muito disso que os amigos falaram aí, né? O Alexandre e o Renan. A diferença técnica entre os times ainda é um pouco grande, se a gente for comparar projetos, mas acho que nesse momento a gente tem capacidades plenas de vencer o Bragantino lá, como a gente quase o fez na própria temporada passada, né? Foi um jogo difícil, um jogo com algumas reclamações e tudo mais, mas que a gente quase saiu de lá com a vitória. Acho que, apesar deles terem as lesões deles, a gente também tem as nossas, né? A gente, não só lesões, mas desfalques em geral. A gente não vai ter o Medel, a gente não vai ter o Payet. Mas acredito plenamente na vitória, e como o Alexander falou, é isso, é jogar para ganhar. Um empate fora de casa está longe de ser ruim, mas eu acredito fielmente que a gente possa sair de Bragança Paulista com a vitória.
É isso. E agora, com a galera de casa, pessoal da bancada fixa, começa aqui com o querido Pedro Vasconcelos. Conta aí pra gente como é que tá a tua expectativa para essa partida da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Fala aí, pessoal. Alexander, Léo, Renan, prazer estar com vocês. O camarada Marcos aí também, sempre com a gente. Cara, eu acho que é uma partida que hoje, para mim, eu considero que será tranquila, porque eu considero que o Bragantino hoje, que segura a batata quente, diferente do último jogo que a gente jogou contra eles, mesmo em casa a pressão era toda nossa, e é um momento diferente, né? O Bragantino vive hoje outro momento. O Bragantino vive um momento difícil, teve derrotas que foram pesadas, perdeu jogadores importantes também, e é um time que hoje se encontra pressionado, e eu falo desde a pré-temporada, desde o estadual, que para mim, tá, é um grande candidato a cair. Vejo muita gente falando do Vasco, do Fortaleza, vejo gente citando Criciúma, Vitória, Juventude, mas esquecendo que o Bragantino hoje também tem um elenco bem limitado, vai contar com desfalques também. A gente vai ver um velho conhecido nosso no gol, o Lucão. E, cara, não acho que vai ser um jogo tão difícil assim para uma partida fora de casa. O fator da torcida também é algo que dificulta no jogo fora e, com todo respeito, o Bragantino não tem tanta pressão assim de torcida, não tem um número muito elevado no estádio. E no momento que enfrenta, menos ainda, né? E é isso, eu acho que vai ser uma partida tranquila, um time que hoje está confiante, está num bom momento, apesar de não ter superado nenhuma expectativa no estadual. É um time que ganhou do Grêmio em casa, meio que foi rejuvenesceu o espírito dessa galera, então acho que tem tudo para encaixar mais uma vitória aí e completar 6 pontos já, logo na segunda rodada. É isso. E para fechar essa introdução aqui, outro membro da bancada fixa, o querido Marcos Paulo, da Central do Cocão. Fica à vontade aí para se apresentar para a galera e já deixa a sua visão para o jogo de amanhã também. Boa noite. Fala, Eduardo, boa noite. Fala, Alex, fala, Pedro. Fala, Leonardo e Renan. Fala, pessoal, beleza? Então, são momentos diferentes, né? O Vasco, quando jogou ano passado, que o jogo terminou 1-1 lá, o Vasco ainda fez uma boa partida, mas saímos com empate. E hoje, diferente do ano passado, hoje o Vasco já começou vencendo a primeira rodada. Então a gente já tem 3 pontos. E eu acho importante a gente começar essas primeiras rodadas farmando o máximo de pontos que conseguir. Eu acho que dentro de casa é obrigação nossa aproveitar o embalo da torcida e sempre ganhar os 3 pontos em casa. E pelo menos fora, e não tem o fator torcida, né? Por mais que a nossa torcida vá em qualquer estádio, lota o setor visitante, mas é sempre uma dificuldade a mais, pelo menos eu acho, que você jogar no campo de visitante, enfim. Então, pelo menos um empate já ficaria de bom tamanho para mim, mas conto com a vitória. Os 3 pontos seriam muito importantes, como eu disse, para poder farmar o máximo de ponto aí, e depois, no final do ano, não ter que ficar naquela agonia, trazendo agonia para a gente na arquibancada. É isso. Agora, todo mundo apresentado, a gente vai analisar um pouquinho algumas das pautas mais pertinentes da semana que envolvem o Vasco. Então, eu volto aqui com o Alex para perguntar a ele sobre a possibilidade do interesse do Vitória no David, que já foi até, aparentemente, né, já cancelaram esse interesse, vamos dizer assim, né? Como é que você leu essa possibilidade de saída do jogador, até pelos valores e tudo mais? Olha, cara, no longo prazo, talvez eu lamente ele ter ficado no sentido financeiro. Porque hoje, para mim, ele é o melhor atacante de lado do Vasco. E o fato dele ser o melhor atacante de lado do Vasco vai fazer com que ele complete
os 60% de jogos da temporada e seja comprado por um valor que, para mim, ele não vale. Só que, ao mesmo tempo, se você não utilizar ele, o Vasco vai arrumar um problema que vai ser ter um jogador útil na função e pode vir a ter não digo nem rebaixamento, porque eu não acredito nessa possibilidade, mas não pegar uma vaga numa Sul-Americana e também perder uma grana por causa disso. Então eu gostei do fato dele ficar, mas eu acho que a forma que nós amarramos esse contrato, ela não é tão boa, porque o Vasco vai gastar um dinheiro também elevado para um jogador do nível dele. Mas como a montagem do time nos colocou nessa situação de não ter um ponta melhor do que ele, e ele está jogando bem, apesar de eu não ser um grande entusiasta do futebol dele, é bom que ele fique. Está ganhando confiança, quem sabe ele não seja uma grata surpresa. Ano passado, quando o Brasileirão se inicia, ninguém dizia que o PEC faria o campeonato que ele fez. O pessoal sempre duvidava, brincava, Gabriel Ferge só rende no estadual. Ele nunca tinha feito um campeonato brasileiro daquele nível. Se o David conseguir fazer algo parecido, será de ótima serventia para o Vasco, né? Não, totalmente. E aí agora convoco o querido amigo Renan. Queria saber dele um aspecto que, se eu não me engano, foi o Marcos que comentou na apresentação, né? A torcida do Vasco fora de casa. Em casa a gente sabe que é um apavoro, caldeirão, propriamente dito, mas fora de casa, como é que você acha que ela vai se sair? Bom, em São Januário a gente já sabe da força da torcida, sabe que a torcida do Vasco é uma das mais malucas e lunáticas que tem, que acredita sempre e sempre apoia o time e que, independente de qualquer momento, vai estar lá apoiando, às vezes xingando, mas às vezes é necessário. E acho que fora de casa, como o Marcos pontuou, o Bragantino lá no Nabizão não tem, tipo, essa pressão toda nos jogadores. Os jogadores não sentem essa pressão como os jogadores do Vasco sentem, porque o Bragantino, com todo respeito, não chega aos pés do Vasco, não tem o tamanho do Vasco. E eu acredito que a torcida, apesar de mínima possível, pode ter só, tipo, 1000 cabeças ali, mas empurrar o time é importante sempre dentro e fora de casa. Então eu acredito que quem puder tá indo para São Paulo, ou quem já é de lá mesmo, poder ir para o Nabi, Abichedid, e apoiar o Vasco lá é muito importante para que os jogadores se sintam apoiados a todo momento e se sintam mais inspirados para ganhar pelo menos um ponto, mas tem que ganhar os 3 pontos lá, porque o Bragantino não tá essa Coca-Cola toda. Perfeito. E agora vamos falar do nosso astro, né? Craque do nosso time, camisa 10, querido Dimitri Payet. Como a gente sabe, ele está fora dessa partida, por conta de lesão sofrida ainda na intertemporada, né? Queria que o querido Léo analisasse um pouco esse desfalque, como é que o Vasco vem a campo sem poder contar com o Payet. Acho que não vai diferir muito do que aconteceu contra o Grêmio, né? A princípio, só a mudança do Medel, né? Forçada pela situação da mãe dele e tudo mais. Mas para falar especificamente do Payet, acho que não é nada que vai tirar ele de atividade por muito tempo. Até porque ele não tem um histórico de lesões que favoreça isso. Em 10 anos assistindo ele jogar, são pouquíssimas as memórias com lesão que eu tenho com ele. E acho que, assim, se a gente competiu contra um time como tecnicamente muito superior ao Bragantino sem o Payet, acredito que a gente faça isso de novo amanhã. Como disse, acredito fielmente na vitória. O David, como o Alex falou, é um jogador que, apesar de não ter nenhum tipo de brilhantismo, nem nada disso por parte da torcida, é um jogador que vem jogando bem. E acredito que ele possa ser importante amanhã nessa transição rápida. Ele e o Rossi, né, que deve ser o titular também. Então, é muito, muito por aí, assim. É lógico que é uma peça que faz falta, o jogo seria mais tranquilo com ele, porque ele é um jogador que faz muita diferença, faria para qualquer time no Brasil. Mas acredito que a gente possa ir, tenha plenas condições de ganhar no Nabizão sem ele, certamente. É isso. E agora convoco o querido Pedro, e eu te faço o questionamento, Pedro. Como você enxerga o momento desse time do Vasco, que vem de uma eliminação bem complicada no Carioca, mas estreou muito bem no Brasileiro, né? Como é que você avalia esses dois pesos, né?
Cara, eu acho que o que passou, passou. A cabeça agora do brasileiro. Estadual não é parâmetro para nada. É um torneio que, se a gente ganhasse, todo mundo ia falar: ah, não, ganharam o Carioquinha, foram campeão do Carioquinha. Então, para mim, pouco importa. Claro que para a autoestima dos jogadores seria bacana, mas agora você para e pensa, né? Se é eliminado casa cheia pelo Nova Iguaçu, você não joga nada. Passam 27 dias, você chega em São Januário lotado, mosaico, todo mundo apoiando vocês e ainda ganha. Cara, isso aí pro jogador é aquilo que eu comentei antes, né? Você rejuvenesce a aura. O cara entra confiante, entendeu? E eu sempre senti isso, né? O Vasco ele tem dificuldade contra os times de menor expressão, não sei porquê. E no Brasileirão, cara, a aura tá renovada. A gente vai jogar contra equipes grandes e isso faz toda a diferença. Acho que o jogador entra com uma confiança maior, ele sabe o tamanho do espetáculo, ele sabe a quantidade de torcedores que estão ali, até porque os estádios, né, por capacidade maior e locais mais afastados, às vezes, joga no Rio Grande do Sul, tá lá a torcida lotada, joga no Nordeste, na Bahia, a torcida tá lá. Então isso levanta a moral. E um time com moral, um time com confiança, acontece o que a gente viu no ano passado, né? Dá uma arrancada, às vezes um time que você nem espera que vá jogar tanto assim, acaba jogando, como foi também o segundo turno em 2015, né? Aquele time não estava jogando nada, ficou confiante, só chegou uma peça ali, mudou toda a aura do time. Então, cara, eu acredito que às vezes a confiança ela prevalece maior do que até mesmo a técnica, né? Às vezes falta técnica, mas tendo confiança o time vai bem. É isso, Pedro. E só um pequeno adendo, galera. Pedro tá com o horário um pouco enxuto hoje, vai precisar se ausentar um pouco mais cedo. Fica aqui o agradecimento a ele pela colaboração e um abraço também. Valeu, amigo, e fica à vontade para se despedir pro pessoal. Muito obrigado, galera. Todo mundo que assistiu aí. Espero que vocês tenham gostado do formato novo aí que estamos implementando. Agradecer aí ao Renan, da Vasto Ice, o Alexander, grande parceiro, o Léo da OM Brasil, esse aí vocês já conhecem, figurinha repetida aqui. Eduardo, Marcos, tamo junto. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu, Pedro. Valeu, Pedro. Tamo junto. E agora, com o querido Marcos, pergunta a ele sobre a grande fase que vive o muso da sua página, né? Querido Matheus Carvalho. Para os mais íntimos, Matheus Cocão. Você acha que ele mantém essa boa fase contra o Bragantino? Então, cara, como às vezes a gente fala, né? Há males que vêm para o bem. Ele não vinha tendo chance no elenco, até porque é difícil ser um garoto jovem, né? Garoto jovem, e quando vinha entrado bem. Entrou naquele primeiro jogo que eu lembro dele jogando bem, foi contra o Flamengo no ano passado, né? O resultado foi péssimo, mas o primeiro bom jogo que eu lembro dele, boa aparição, foi contra o Flamengo, que o resultado não foi bom, mas alguns lançamentos, alguma imposição no meio-campo ali, alguns desarmes, e ele só entrou no fogueira, né? Aí depois teve uma boa aparição também no jogo do Botafogo contra o Fluminense, e agora com a lesão do Payet, acabou que ele teve chance de entrar como titular e conseguiu, logo no segundo jogo como titular, ele conseguiu fazer o seu primeiro gol pelo profissional. Eu acho que é bom a gente aproveitar essa boa fase dele, né? Continuar usando, deixando ele pegar a confiança, deixar ele jogar, e depois que o Payet, Paulinho e Jair voltar, aí é com o Ramon Dias e ver o que ele vai conseguir resolver nesse meio campo. Mas confesso que essa trinca do jogo passado aí me agradou positivamente. Tanto o Sforza quanto o Galdames. O Vasco foi competitivo. Gostei do time.
É isso. Agora a gente volta pro Alex e eu te pergunto sobre a lista de relacionados. A gente já sabe que não vai ter nem Medel nem Praxedes, ambos desfalques, né? Praxedes por questão contratual e Medel por um problema pessoal, né? Como você analisa essas duas ausências? Então, cara, a ausência do Praxedes no momento não faz nenhuma falta. É até um jogador que ano passado chegou a ter uma utilidade naquele segundo turno ali. Ele começa bem, encaixa com o Zé Gabriel, com o Paulinho. Mas esse ano, que a tendência era ele até fazer um bom estadual, porque o estadual tem um nível mais baixo, ele não conseguiu performar bem. Então, se nem no estadual ele estava bem, não será um brasileiro assim que ele vai de um jogo para o outro ser útil. Tanto que contra o Grêmio, o Ramon Dias coloca o menino JP e ele tinha um Praxedes para colocar. Então o Praxedes hoje está no final da fila. Então acaba sendo que a presença dele ou não faz muita diferença. Tanto que esse ano o Vasco nem quis pagar a cláusula lá para colocar ele em campo, como fez ano passado. Em relação ao Medel, é triste, né, o que aconteceu, situação da mãe dele lá, toda a força, né, o nosso capitão, que fique tudo bem, que ele retorne quando estiver com a cabeça boa, se Deus quiser, com tudo resolvido. Mas eu vejo muita qualidade, né, na nossa zaga. Aparentemente vai jogar o João Vitor, contratação mais cara da janela, e também, para mim, o nosso melhor zagueiro. Mas se não fosse o João Vitor, seria o Maicon, que para mim foi o melhor zagueiro do Vasco naquela reta final ali, um cara que no jogo aéreo é muito bom. Então, estamos bem servidos, né, no sistema defensivo ali. Apesar do o Rojas, eu não sou tão fã assim, mas tem dois caras para entrar ali e dar conta do recado. Em relações relacionadas também, o Ramon não relacionou, né, o Eric Marcos novamente. É um jogador que eu gosto, mas aparentemente não está treinando bem essas coisas. Mas eu torço para que ele volte, né, a ser relacionado, demonstre isso nos treinamentos, porque para mim o Ramon é um cara justo, né? Se o Eric não foi relacionado, tem um motivo muito claro. Mas eu espero que ele retorne logo, porque eu vejo ele um jogador mais pronto do que o Ryan, para sair do banco, por exemplo. Excelente, até nisso que você pontuou, né, das escolhas do Ramon. Eu faço aqui a pergunta para o querido Renan. Eu queria que você pontuasse sobre algumas críticas que a comissão técnica vinha recebendo na última semana. Aparentemente, todas foram embora após essa vitória contra o Grêmio, né? Como é que você analisa isso? Eu vejo assim que desde a eliminação no Carioca para o Nova Iguaçu, onde o Vasco teve dois jogos apáticos, não conseguiu entrar em campo contra o Nova Iguaçu, e até pegando um pouco do ano passado em si, quando o Ramon às vezes fazia algumas escolhas duvidosas assim de jogadores que entravam tanto no segundo tempo como ele relacionava como titular diretamente, mas eu acredito que não é, tipo, ele tem um pouco da culpa, mas assim, não é 100% culpa dele, porque a gente vê aí que o tanto de jogador que a 777 perdeu para outros times que demorou muito para chegar com uma proposta e que seriam bons como peças para o Ramon colocar no segundo tempo ou até como titular. E essa vitória contra o Grêmio meio que tira toda a torcida ficou mais calma com o Ramon e abaixou um pouco a bola com as críticas para ele, mas eu acredito que as críticas a eles eram justas até certo ponto, porque às vezes passava muito do ponto de já vi gente até dizendo que o Ramon era professor Pardal, que não ia dar certo e que ele ia embora para o River Plate, porque teve aquela fala do Emiliano Dias que falou que ele era River Plate de coração e que qualquer oportunidade ele ia sair do Vasco. Então acredito que esse jogo contra o Grêmio foi bom para abaixar um pouco as críticas da torcida, mas eu acredito que a torcida pegava muito no pé por umas coisas que não era 100% culpa da comissão. É isso. E, bom, agora seria a pauta do Léo, só que eu acredito que caiu aqui. Estou ainda estando em contato com ele. Enquanto a gente não tem esse retorno, vale pontuar uma notícia que acabou de sair, né? Que o Vasco estaria negociando com a Portugabet, não conheço a empresa, enfim. E a informação do Matheus Guimarães do lance seria um acordo de 75 milhões a mais. Quem está me passando aqui é o Pedro, acabou de deixar a live aqui, né, agora há pouco.
Bom, acredito eu que a gente não tem muita informação para poder pontuar, né? Então vamos avançar aqui para a próxima pauta. Então, Léo, acredito eu que vai voltar. Ah, o Léo conseguiu voltar. Beleza, deixa eu colocá-lo aqui de volta. Fala, Léo. Deu uma Vai lá, pequena... rapaziada, desculpa. um susto aí, né? Caiu aqui, Mas não sei o aí... que foi. Bom, voltou a tempo, porque agora a gente vai olhar um pouquinho para o extracampo, né? Acabei de passar aqui uma informação de uma notícia que saiu. Mas outra coisa muito relevante do extracampo foi a entrevista que o Dimitri Payet deu para o Globo Esporte na semana passada. Foi sua primeira entrevista a um veículo brasileiro, desde que ele veio jogar no Vasco. O que você tira dela e o que você acha que ela mostra do Payet, especialmente no quesito motivação, em relação ao Vasco? Acho que diz muito mais sobre a pessoa de Dimitri Payet do que sobre o jogador de Dimitri Payet, né? É uma entrevista que eu já vi várias. É sempre a mesma coisa, assim. Ele se porta sempre da mesma maneira. É lógico que dessa vez com a diferença de estar voltado para o Vasco da Gama, né? Então, assim, achei importante ter sido a primeira entrevista que ele dá para uma grande mídia brasileira, né? Ele já tinha feito algumas outras entrevistas para mídias francesas interessadas em saber o que ele tinha a dizer para o público francês, né? Para a torcida do Olympique de Marseille que acompanha ele e tudo mais, principalmente, né? Achei importante ele se declarar da forma como ele fez e dele dizer do processo, de como foi, né? Do primeiro não, da primeira iniciativa dele de ser um não, por motivos familiares e tudo mais, que a gente descobriu após a entrevista, né? E a Ludivine, aí depois, numa conversa com a Ludivine, que é a esposa dele, eles terem decidido que seria o melhor para todo mundo, apesar deles terem que ficar lá, e o Payet está morando aqui sozinho. Acho que ficou bom para todo mundo, né? Infelizmente eu não sou íntimo do Payet para saber, mas acredito que tenha ficado tudo bem para todo mundo. Eles se encontram com alguma recorrência. E o Payet parece estar feliz, que é o mais importante. Ele teve uma saída turbulenta do Marseille, né? Ele foi mal utilizado na temporada passada. E quando eu digo mal utilizado, eu digo em questão de quantidade, não em questão de qualidade. E para esse ano, numa tentativa de reformulação, um dos treinadores que passou pelo OM nessa temporada decidiu não mais contar com ele. E a sorte foi do Vasco, né? Porque ele, mesmo tendo várias propostas da Europa, principalmente da França, não quis jogar na França porque não queria jogar em outro time a não ser o Marseille. Não quis jogar na Arábia por motivos esportivos, né? Não acredita no projeto árabe do futebol. E veio para um clube que, no caso, é o meu clube brasileiro. Então eu dei essa sorte. Veio para um clube com a motivação que ele buscava, que é um clube afundado há anos, um gigante adormecido. Então, assim, é um cenário que ele já está acostumado, né? Ele carregando um monte de gente, né? Muito abaixo do nível dele. E assim, eu acreditei que ele faria no Vasco, né? Desde o ano passado. Lógico que não faltando com respeito aos jogadores, mas todo mundo sabe que o Payet está um nível acima de um geral, né, no futebol brasileiro. Então, assim, muito feliz pela entrevista dele, acredito que toda a torcida tenha ficado, né? Muito feliz e muito animado para ver o que ele pode oferecer para a gente num futuro bastante próximo. É isso, e agora com o querido Marcos, eu entro na última pauta aqui, faço questionamento sobre o nosso sistema defensivo. Como a gente citou anteriormente, não teremos Gary Medel para essa partida, e acho que foi o Alexander até que trouxe esse dado para a gente, que talvez seja o João Vitor, né, pelo que se especula aí. Então, diante do que se viu também na partida contra o Grêmio, o que a gente pode esperar desse sistema defensivo? Então, isso é uma perda, né? Se jogar sem Gary Medel, por mais que a gente ganhe altura tendo o João Vitor, mas eu acho que é o setor do Vasco mais, como é que eu posso dizer? O melhor setor do Vasco hoje é a zaga. Então, tanto o João Vitor ou o Maicon, para mim, quem entrar eu fico tranquilo. Eu não tenho essa preocupação. Pô, vai entrar, por exemplo, no meio campo. O meu Ramon Dias, por exemplo,
No jogo contra o Grêmio, quando ele precisou mexer, irmão, você via que ele estava agoniado, porque ele não tinha peça para poder repor. É diferente da zaga. A zaga hoje, para mim, é o setor, o melhor setor do Vasco. Pode entrar o Maicon, pode entrar o João Vitor, que, no meu ponto de vista, você vai perder, né? Lógico, a experiência do Gary Medel, a confiança que ele traz ali para os companheiros dele dentro de campo, aquela voz ativa, aquele cara que está sempre disputando, aquele cara raçudo. Mas, em outro lado, o Maicon e o João Vitor também têm a mesma qualidade dentro de campo e, no meu ponto de vista, não vai ser diferente. Então, qualquer um dos dois que entrar, o Vasco, no setor defensivo, eu tenho total tranquilidade. Pode ser até que tome gol, mas é um setor muito sólido para mim. Esse é o meu ponto de vista. É isso. E, bom, galera, com isso a gente finaliza aqui o nosso papo. Convido a galera a se despedir, falar um pouco sobre a partida, quiser acrescentar diante do que a gente já falou aqui, e também deixar um palpite para o jogo de amanhã. Começa aqui com o querido Alex. Agradecer aí a participação. Sempre bom falar de Vasco. Colocando a cara dessa vez, geralmente só estou escrevendo lá. Minha foto é meio cinza, ninguém vê minha cara. Então, cara, sobre o jogo, é o que eu falei lá no início. Eu não desprezo o empate, jamais. Pontuar é o mais importante. Quando não der para ganhar, você tem que pontuar. Mas, a princípio, é entrar de olho na vitória. O time que entra em campo é um time que consegue fazer esse jogo de reação. Os 3 meio-campistas ali são caras que marcam e jogam. Recuperou a bola, tem um ponta de cada lado para dar velocidade, dar amplitude ali, mandar a bola para o Verratti. É importante também vencer 2 jogos, né, cara? Daria uma confiança muito grande. E é isso, cara. É encarar esse jogo aí e ir com tudo depois pro clássico, né? O Vasco precisa iniciar bem e esse campeonato vai ser bom pra gente, se Deus quiser. É isso, é isso. E o seu palpite, Alex? Quem você acha que vai ser Meu o placar? palpite é 2-0 Vasco. Um gol no primeiro tempo ali, um no segundo para matar o jogo, depois a gente administra e começa a pensar no sábado. É isso, é isso. Bom, agora passo a voz aqui pro querido Renan. Como é que você... Bom, primeiro se despedir, lógico, né? Quiser comentar algo a mais e o seu palpite também. Renan... E talvez o Renan tenha caído. Bom, vamos passando aqui pro querido Léo, depois a gente volta no Renan. Léo, quiser acrescentar algo, se despedir pro pessoal e seu palpite também. Só agradecer mesmo. Prazer sempre falar de futebol, principalmente de Vasco, né? Eu estou acostumado mais a fazer podcasts em francês ou para falar de Olympique de Marseille. Não são muitos os podcasts que eu falo de Vasco, então é sempre um prazer poder estar fazendo isso. Acredito que amanhã a gente possa fazer um 3-1, pode ser? A gente pode fechar? Não, 3-1, fica maneiro para todo mundo. Legal, e aí pensa no Fluminense no sábado, e é isso. É isso, otimista, otimista. Bom, agora é o querido Marcos. Mesma coisa, Marcos. Se despedir, deixar algum comentário e seu palpite também para a partida de amanhã. Cara, foi como eu falei. Eu quero só farmar pontos. Então, 1-1 para farmar um pontinho, mas o melhor seria 1-0. Vou deixar meu palpite 1-0 vitória do Vasco. E no mais, mandar um abraço para todo mundo aí que assistiu. Satisfação, Alexander tá na live com vocês aí, com o Leonardo, com o Renan e o Pedro também, que acabam caindo, o Pedro teve que sair. E é você, Eduardo. Aquele abraço. Um abraço para todo mundo. Tamo junto. É isso, a gente fica... Bom, não sei se o Renan consegue ouvir a gente. Ah, o Renan tá aí de volta. Renan, então, como perguntei pro pessoal aí, algum comentário que você queira acrescentar, se despedir pro pessoal e deixar seu palpite para amanhã também. Fica à vontade. Bom, é isso, galera. Boa noite. Muito obrigado por ter chamado. É a primeira vez que eu apareço assim também nas câmeras. Até porque lá no Twitter eu me escondo atrás de uma foto de uma idol com a camisa do Vasco, então. Mas eu tô bem confiante pro jogo de amanhã. Acredito que nem eu disse, o Vasco tem que tomar cuidado com a bola aérea do Bragantino pelo lado esquerdo, com o Vitinho, que
cruzamento toda hora, até porque o Bragantino não tem muita jogada para fazer. E também o Vasco tem que aproveitar a bola aérea com o Verratti, que eu acredito que amanhã tem gol do Pirata. Amanhã é 1-0 Vasco, gol do Verratti. É isso. Bom, deixa aqui meu palpite também. Um empate por 0-0, né? E o Pedro, que não pôde ficar aqui pro final, também deixou o dele 1-0 pro Vasco. Bom, galera, muito obrigado a quem viu até o final aqui o nosso podcast. Fica sempre um forte abraço a todo mundo aí que acompanha o nosso trabalho e sempre prestigia aqui nossos queridos convidados. Fica o meu agradecimento ao Alex, ao Léo e ao Renan, também ao Marcos, que está sempre aqui, o Pedro, e o Henrique, o Léo da Scout Vasco, não pôde estar aqui hoje também, mas sempre estão aí junto da gente, seja no bastidor, seja aqui botando a cara, literalmente, né? Então é isso. Uma boa noite a todos e que seja um ótimo jogo pra gente amanhã. Valeu. 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 Valeu.